Olá, amados irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Andressa e se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui no canal, ele foi feito com muito amor, né, e com muito também zelo e temor. Eu espero que os vídeos que já tem aqui edifiquem a sua vida e para os que estão aqui já comigo há mais tempo, muito obrigada por estar de novo aqui comigo. E no vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre maturidade, sobre a importância, né, de a gente estar entendendo de fato o que é maturidade, o que não é maturidade, e é isso, eu convido você a estar com o coração aberto para escutar, para entender, e o meu ponto de vista, né, daquilo que Cristo tem trago ao meu coração sobre esse tema. Te convido também a deixar aqui nos comentários o que veio ao seu coração, aquilo que mais te tocou. Se você gostar também, que você quiser acrescentar algo, fique à vontade. É muito bom conversar e ter aqui a companhia de vocês comigo. Amém? Então, maturidade, eu vou começar falando sobre o que não é, né? Que é muito confundido, às vezes, eu percebo no nosso meio. Maturidade, muitas das vezes, é confundido com o tempo que uma pessoa tem ali dentro da igreja. Então, se é alguém que já aceitou a Cristo há muito tempo, que já tem ali, é um irmão maduro na fé, é um irmão maduro, e a gente escuta muito isso. E, infelizmente, irmãos, não é bem assim. Porque maturidade, ela não é a gente estar muito tempo ali na igreja. Maturidade, ela não é a gente ter um certo conhecimento adquirido bíblico, né? A gente saber sobre as histórias da Bíblia, a gente ter esse entendimento. Não é também maturidade isso. Maturidade também não é alguém estar ali manifestando os dons, não é estar ali tendo aquelas experiências sobrenaturais. Isso não é ter maturidade. Maturidade também não é um alvo, eu gosto de dizer isso. Ele não é um alvo, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a gente estar ali, né, buscando o Senhor, buscando estar ali todos juntos, né, para alcançar ali a estatura de Cristo. Mas o nosso alvo é Ele, e sempre será Ele. O nosso alvo, ele sempre precisa ser Ele. Mas a maturidade é como se fosse uma linha de partida, na verdade, né? Como se fosse a linha de partida. Porque o céu, ele tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa para conosco. O céu espera que a gente morra, né, para nós mesmos. O céu espera que a gente possa nascer de novo, que a gente possa crescer, amadurecer, frutificar. Então, o céu, ele tem essa expectativa. E maturidade, ele é justamente isso. Maturidade é a gente corresponder àquilo que o céu ele tem esperado de mim para aquele tempo. Maturidade, ele não é somente eu andar fazendo as coisas e servindo, fazendo isso e aquilo, porque isso tudo é performance. Alguém, ele pode ser maduro espiritualmente e ter uma vida bagunçada, ter uma vida de uma forma levada leviana, levada uma vida ali, naturalmente falando de matura, não tem como. Alguém que é maduro espiritualmente falando, ela não consegue ser imatura naturalmente falando. Não consegue. Mas alguém que é imaturo espiritualmente pode ser muito bem confundido com alguém que é maduro. Quando está ali, ele às vezes serve na igreja onde está, às vezes ali ele tem, né, uma experiência sobrenatural e todas essas coisas, porque tudo isso é fazer, né? Então a gente está ali fazendo. Muitas das vezes a gente está ali até performando, né? Está ali naquilo que nos foi ensinado de forma natural. Não é isso maturidade. Maturidade, ela é o quanto que eu me exponho à presença de Cristo e eu permito que Cristo ele seja moldado em mim, para que eu consiga corresponder àquilo que o céu espera de mim para aquele tempo.
Então, existe crianças maduras, existe adultos maduros, existe idosos maduros, existe crianças imaturas, existe adultos imaturos, existe idosos imaturos. Vai depender do quanto eu correspondo àquilo que o céu ele está esperando de mim, falando espiritualmente, né? O Senhor, ele nos chamou e ele espera, né, contar conosco. Ele decidiu que assim fosse, em sua infinita misericórdia, bondade, amor, né? Ele conta conosco nesse plano. E aí a gente vê que o Senhor, ele dá a oportunidade a todos, a todos. A gente percebe isso pela parábola, né, dos talentos, que o Senhor, ele dá conforme a capacidade de cada um, mas ele dá a todos. E ele espera, né, ainda nessa parábola, ele espera que a gente consiga corresponder e que a gente consiga fazer aquilo que é esperado pelo céu, né, por ele próprio, pelo seu coração. E assim ele percebe o quanto que nós realmente estamos perseverando e alcançando essa maturidade, vivendo uma vida de lealdade, de fidelidade. E assim ele consegue nos confiar cada vez mais. E também existe aquele que é o imaturo, que é movido ali muitas das vezes pelos seus sentimentos, pelo medo, né, pela insegurança, pela religiosidade, e são tantas coisas que aqui envolve, mas existe aquele que ainda não alcançou a maturidade. E ele acaba, né, não correspondendo àquilo que o seu Senhor espera, que o céu espera, que o momento, a circunstância, a situação espera dele nesse momento. E aí sim, o Senhor, né, ele como um Senhor justo e sábio, ele dá para aquele que realmente corresponde, que é fiel, que é leal, que já alcançou a maturidade. Viver de uma forma imatura, ela traz um dano absurdo à vida dessa pessoa. E não só a vida dessa pessoa, mas também daqueles que o cercam, a sua família ali, aquelas pessoas ali que estão, como também até mesmo para o reino. Porque o reino de Deus, ele conta com você nesse plano justamente para que você consiga entregar, para que você consiga multiplicar aquilo que a porção que Deus colocou em você, aquilo, a mensagem que ele deu para você entregar. Todo mundo, ele tem algo para entregar do Senhor para alguém. Existe alguma coisa que foi vivida, que foi superada ou que não foi superada, que quando a gente realmente entrega para aquela outra pessoa, entrega para o irmão, ela comunica alguma coisa que aquela pessoa precisa, que aquela pessoa acredita, que aquela pessoa vai se mover. Então, muita gente escuta falar sobre os testemunhos que a gente precisa dar depois que a gente venceu. Só que pouco se compartilha sobre aquilo que a gente ainda está vencendo, sobre as coisas que a gente ainda está vivendo. E muitas das vezes essas coisas que nós estamos passando são coisas semelhantes que os nossos irmãos estão passando. E que às vezes o irmão saber que está passando também por algo semelhante, dá a ele uma força e ambos podem até caminhar juntos. Então, em outras palavras, nós estamos aqui para a gente compartilhar. Muitas das vezes eu mesmo me calei por achar que eu não podia compartilhar nada, porque eu pensava assim, eu ainda não venci isso, eu ainda estou arrumando a vida aqui, arrumando a vida ali, tentando encontrar uma perfeição na qual não existe, né? Na qual a gente não consegue se mover, e por isso que a misericórdia de Deus se renova, né? Dia após dia na nossa vida. Então, eu não me movia por esse sentido, né? Nisso, tentando chegar a um patamar de maturidade e de coisas que eu já venci para eu poder aí então falar. E não é bem assim, até mesmo porque maturidade, como eu falei, ela não é a linha de chegada. Então a gente é maduro no momento que a gente corresponde àquilo que a gente precisa. E a gente vai subindo de nível. Ele não é algo que vai estagnar. Ninguém, por mais já a idade que tenha, ela vai chegar a um nível onde diz, a partir daqui eu não posso crescer, a partir daqui eu não posso perseverar, eu já perseverei o que eu tinha para perseverar. Eu creio de verdade
que aquilo que nós iremos viver, que nós iremos avançar e que nós iremos perseverar será de eternidade em eternidade. Porque aqui nesse mundo, aqui onde nós estamos agora, onde somos peregrinos apenas, nessa terra estrangeira, né, como tem na palavra, a gente ainda não consegue ver o todo, né? A gente ainda não tem o conhecimento e a totalidade do que de fato nós somos em Cristo, do que é o reino, de quem Deus é, e será de eternidade em eternidade, para que a gente conheça o Senhor, para que a gente entenda as demais coisas. Então, por mais idade que alguém tenha, ela não consegue falar até aqui, daqui eu não vou mais. Então, a gente precisa entender que eu estou vivendo essa fase, eu estou vivendo esse momento, e nesse momento eu preciso ser madura. Quando isso mudar, eu vou ter que mudar junto com essa fase. Então, em outras palavras, né, eu vou ter que fazer mais força de novo, eu vou ter que estar atenta, né, ao céu, estar atenta ao Espírito Santo, para que ele vá me direcionando, para que ele vá me ajudando, me ajustando no que eu preciso, para que eu novamente persevere e eu vá conseguindo alcançar, né, aquela medida daquele tempo que me cabe. Então, a maturidade, ela não é algo que alguém é maduro e essa pessoa ela é madura completamente naquilo. Não, nós estamos cada dia mais avançando. Nós estamos cada dia mais crescendo em conhecimento, crescendo em experiências, crescendo em manifestação dos dons. E tudo isso, né, é maravilhoso. Como eu falei no começo, não é isso que é maturidade. Mas não tem como sermos maduros e não vivermos tais coisas. Não tem como eu ser uma pessoa madura e eu não buscar um conhecimento, né, bíblico, um conhecimento ali da palavra do Senhor. Não tem como eu ser uma pessoa madura e eu não buscar ali as experiências, né, pessoais com meu Pai, com meu Deus. Não tem como eu ser uma pessoa já madura e eu não começar a manifestar os dons que Deus colocou em mim. Porque isso é que o céu espera, em cada fase, em cada nível, é que eu possa corresponder nesse tempo de tal forma. Essa forma o Espírito Santo vai comunicar para nós. O Espírito Santo vai fazer com que a gente entenda e nos ajude a nos posicionar. E aí sim, eu estou sendo uma pessoa madura. E aí sim, eu estou sendo uma pessoa onde o céu ele pode contar comigo, o reino ele pode contar comigo. E eu queria, né, falar um pouquinho aqui sobre o comecinho, sobre como eu falei, né, que o Senhor ele dá oportunidades para todos. Ele fala com todos. Quando, né, eu ainda vivia ali na completa imaturidade, quando eu vivia ali ainda só no leitinho e achando tudo pesado demais, e achando ali tudo difícil demais, e tudo era uma dor, e tudo era, né, tudo era ó céus, ó vida, sempre eu e porque eu. E quando eu vivia nessa, né, afundada, mergulhada numa imaturidade sem fim, o Senhor, ele veio, e ele falou comigo, e ele fala, né, com todos aqueles que querem, ele fala, basta a gente querer escutar, e ele fala. Então, ali naquela minha maturidade, o Senhor ele veio falando comigo, ele veio falando sobre o meu chamado, ele veio falando, né, sobre como ele gostaria, né, que eu me posicionasse, como ele queria curar as dores do meu coração, sarar as feridas do meu coração, e como tudo isso eu precisava, igual eu falei, me expor à presença dele, para ele trazer luz ao meu entendimento, para ele trazer luz, né, a revelação mesmo de tudo aquilo que ainda estava oculto, de tudo aquilo que eu não conseguia enxergar, porque muitas das vezes na nossa imaturidade a gente se julga muito maduro, a gente se julga muito, né, excepcional para estarmos errados, para estarmos sujeitos a confrontos, né? Então, ali o Senhor veio, ele veio com confronto, ele veio com, né, expondo ali a coisas que o Senhor dá, que ofendia o coração de Deus que eu vivia. E
E a gente ali vê, né, como o Senhor, ele realmente dá oportunidade tanto para o maduro como para o imaturo. E cabe a nós, cada dia mais, estarmos dispostos, né, a buscar a verdade e a se lançar na verdade, para que essa verdade ela venha sobre nós, ela gere um fruto em nós e a gente possa avançar e perseverar. Eu também queria, né, falar sobre um personagem bíblico que ele é alguém que sempre toca muito meu coração, a história dele. Eu queria trazer nesse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre ele, sobre essa fase da imaturidade, né? Que é Jacó. Jacó, ele era alguém que a gente vê a história dele, e ali a gente vê alguém que ele tentava tudo na força, né? Ele tinha a vontade dele, mas ele tentava ali, né, driblar, né, o que era o certo para tentar conseguir o que ele queria, de qualquer forma, de qualquer jeito. E ele era alguém realmente muito imaturo por isso, por causa que ele tentava na força dele. Ele ainda não era rendido a alguém, né? Não era rendido a alguém que era rendido ao Senhor. E a gente vê alguém ali que vivia, né, na base do medo, na base da tentativa forçada, na base da enganação. E é essa história do início de Jacó que a gente vem olhando, né, que a gente vem observando ali a história. Quando me chamou a atenção, né, que quando Jacó ele consegue ali a bênção, né, de forma ali errada, né, com o pai, com Isaac, ele consegue, depois ele tem que partir, né, para Padan Aram, e quando ele encontra o tio dele, o Labão, quando ele encontra, ele nem conhecia, eu julgo, né, que nem conhecia mesmo. E quando ele encontra e ele conta tudo o que aconteceu para Labão, Labão diz: vejo que és osso do meu osso, carne da minha carne. E isso aí, quando eu li, né, eu fiquei assim: meu Deus, isso me chamou muita atenção. Porque muitas das vezes é isso realmente que acontece. Igual eu falei, eu julgo que eles nem se conheciam, né? Mas muitas das vezes a gente vem repetindo padrões, repetindo coisas que nós vemos, ouvimos, né? Que a gente, às vezes, de forma que a gente viu, eu falei, ouviu, mas de forma, às vezes, que está ali impregnado, né, no nosso DNA, de uma parentela até distante, mas que foi passando ali de um para o outro, de forma muito sutil. E aí a gente acaba vivendo naquele mesmo padrão, às vezes de maturidade, de transgressão, né, de iniquidade. E com isso, a gente vai vivendo aquém, e sempre aquém, repetindo padrões, mas o Senhor é aquele que vem, como eu falei, dá oportunidade, né? O Senhor, mesmo a nossa imaturidade, ele nos encontra. Quando o Jacó estava indo para Padan Aram, ele acaba repousando, né, numa pedra. Eu creio que você já sabe essa história, mas ali o Senhor ele fala, né, com Jacó. Ele não fala com Israel, ele fala com Jacó. E ali ele fala: Jacó, e ele, né, fala muitas coisas, fala que a bênção será sobre ele, sua descendência. Ele fala que ele pode ir, mas que ele vai estar sempre com Jacó, para onde ele for, ele vai fazer ele retornar para aquela terra. Mas ali o Senhor se apresenta para ele. E ali começa, né, toda uma história, todo um processo para Jacó virar Israel. E sobre isso nós iremos falar nos próximos vídeos. Nós iremos falar um pouco, né, mais para frente sobre processos e sobre toda essa transformação. Mas no vídeo de hoje, eu queria dizer para você que o Senhor, ele é aquele que te encontra em Betel. Ele é aquele que te encontra, mesmo ainda na sua maturidade. Ele se apresenta para você mesmo na sua maturidade. E não importa se tem
20 anos, se tem 50 anos, se tem 80 anos. Se você, através desse vídeo, percebeu coisas, né, através do que eu contei aqui, sobre padrões que você talvez viveu, ou sobre coisas que você observou, se você ainda vive em dor, se você ainda tudo, né, é uma dor, se ainda tudo qualquer coisa te vence, tudo qualquer coisa, né, você acaba abandonando, acaba deixando pelo caminho por ser difícil demais, por ser complicado demais. Se você ainda é essa pessoa que você observa que ainda existe um grau de imaturidade na sua vida, você é uma pessoa que você vê que para esse momento da vida você ainda está realmente vivendo aquém daquilo que você deveria. Eu queria te dar essa ótima notícia, que não é tarde e que o Senhor é esse que nos encontra. Que Ele nos encontra, Ele nos dá a oportunidade da gente poder estar com Ele, poder aprender dEle, poder se posicionar nele para viver o que Ele tem para a nossa vida. Aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele anseia para mim e para você. Ele está ansioso por isso, o reino está ansioso por isso, o céu está ansioso por isso, eu estou ansiosa por isso. Existem muitas pessoas que estão ansiosas pelo posicionamento de filhos maduros. Então chegou o tempo da gente não perder mais tempo e realmente se colocar disponível, se colocar de forma muito verdadeira diante de Deus, para que Ele possa nos ajudar a gente alcançar a maturidade para este tempo, o que estamos vivendo, e assim prosseguir de nível a nível, de estação a estação, de tempo em tempo, a gente cada vez mais perseverando, cada vez mais avançando, para que a gente cada vez mais vá crescendo em maturidade e corresponda ao céu, corresponda com verdade, corresponda em fazer, mas corresponder principalmente em ser, corresponder em ser o que o céu espera que sejamos. Filhos maduros, filhos com quem o céu pode contar, com que Deus pode contar. E esse aqui é o primeiro vídeo de uma série. Nós vamos ainda falar um pouco sobre posicionamento, vamos falar sobre transformação, vamos falar ainda sobre algumas coisas que o Senhor tem colocado. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que ele possa estar edificando a sua vida, que ele possa estar trazendo realmente luz para você. E é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês fiquem na paz de Deus. Peço que vocês curtam, que vocês comentem, que encaminhem para alguém. Isso tudo faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E o que eu espero é que o Senhor realmente leve esse vídeo às pessoas que Ele quer falar, que Ele quer transmitir essa mensagem. E se você for um desses canais que o Senhor vai enviar, amém, glória a Deus. Fico desde já muito grata. E fica aqui, viu, comigo. Na próxima semana tem outro vídeo nessa sequência sobre maturidade. Espero vocês. Até mais.